comecinho de 98, eu resolvi falar, não, quero fazer o primeiro Ironman. Tipo, isso, aí eu entrei no mestrado, comecei a fazer mestrado em 98. E aí resolvi que eu queria fazer um Ironman. O Ironman é uma modalidade? É uma distância específica. Distância, Isso. O Ironman é uma prova com as distâncias. 3.800 a 1.900 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros correndo. Então, é uma prova de... Hoje, assim, para os profissionais, 8 horas, 9 horas. Para os amadores, 9, 10. Então, é uma prova longa. Assim, comparado ao short triathlon, que é uma prova de 1 hora, essa prova é 9 vezes maior, 10 vezes maior. Sim. Então, eu falei, não, eu queria... E eu sempre, quando eu comecei, naquela época, quase não existia internet. Então, a gente via nas revistas, né? Tipo, as reportagens dos triatlos e tal. Os tempos. E o triatlo, na verdade, começou na década de 70, assim. Meados de 70, 74, 75. Como que surgiu? A lenda diz que, na verdade, existia um grupo de corredores lá em San Diego, na Califórnia. E durante as férias dele, que eles não corriam, eles começaram a fazer outras modalidades para não perder o condicionamento. Então, eles nadavam, alguns pedalavam. E aí, quando eles voltavam das férias, o técnico deles falava, vamos unir as 3 modalidades. Eles faziam um mini triatlo. Corria, pedalava e nadava. Nessa ordem? Não. Então, eles, nessa época, quando surgiu o triatlo, não existia a ordem que é hoje, que é natação, ciclismo e corrida. Nessa época, eles misturaram. Então, começava correndo, que eles eram corredores. Então, começava correndo, depois eles pedalavam e depois nadavam. E aí, foram adaptando as distâncias, né? Tipo, e nessa época, por exemplo, essas provas que eles faziam era 10 quilômetros correndo, 8 pedalando e 500 metros nadando, tipo... Então, é uma prova para corredor, né? Tipo, porque eles eram corredores. E aí, eles começaram a desafiar alguns salva-vidas lá da Califórnia, lá, que também gostavam de nadar, correr e pedalavam. E aí, começou a evoluir o triatlo. E aí, em 78, aconteceu o primeiro Ironman do Havaí. 1978. Foi em fevereiro. O Havaí. E aí, é por causa do Ironman do Havaí que o triatlo começou a se popularizar e começou a aumentar o número de adeptos e tal. Então, o primeiro Ironman do Havaí aconteceu em 78, porque uns soldados lá, uns marinheiros lá dos Estados Unidos que estavam baseados lá em Honolulu, começaram a discutir, porque em Honolulu existiam 3 provas, uma de natação, uma de ciclismo e uma corrida, que eram longas, assim. Era uma travessia da Baía de Waikiki, que eram 3.800 metros, aproximadamente 2,4 milhas. Existia também a volta ciclística da Ilha de Oahu, que dava em torno de uns 180 quilômetros, 182 quilômetros. E existia a maratona de Honolulu. Aí os caras tinham tomado todas, né? E começaram a discutir, não, quem que é o mais resistente? É o nadador? É o que ganha a travessia? É o que faz o ciclismo? Ou é o que ganha a maratona? Aí um deles teve a ideia, falou, não, vamos juntar as 3 então. E aí surgiu o Ironman do Havaí. Por causa disso, que eles juntaram essas 3 provas existentes lá em Honolulu no mesmo dia. Falando, não, vamos fazer as 3 em sequência. Vamos ver quem no mesmo dia. Isso, tudo. Vamos ver quem é o mais resistente vai ser chamado de Ironman, que é o Homem de Ferro. Então, por isso que surgiu o Ironman aí. E aí começou em 78, reuniram 15 pessoas e aí fizeram a prova. E aí o cara lá que ganhou lá na época foi considerado o primeiro Ironman. E aí, o ano seguinte, eles falaram, não, vamos fazer de novo. Aí, em 79, fizeram de novo. Em 80, fizeram... E aí foi. E aí, virou tradicional. E aí, na verdade, uma revista americana, Sports Illustrated, lá resolveu fazer uma matéria, acho que em 1980 ou 79. E aí, divulgou. E aí, de 15 passou para 200, 300 e foi aumentando, né? Tipo, hoje são 2.000 pessoas. Tipo, 2.000 pessoas participando da competição. Só que hoje existem as seletivas para poder participar do Ironman do Havaí, né? Então, naquela época, não. Você mandava lá a fichinha e se inscrevia. Hoje não tem como, porque a procura é muito maior do que a demanda. A oferta. Isso. O número de vagas é limitado. Eles não podem fazer uma prova para 50.000 pessoas, 10.000 pessoas. Porque tem as estradas lá e o trânsito não é fechado, né? Tipo, é tudo aberto. Então, e você já fez seletiva para ela? Não, então. Aí, isso foi em 90... Então, para poder participar do Ironman do Havaí, isso já em 98, já existiam as seletivas. Existem seletivas no mundo inteiro. Então, no Brasil, nessa época, existia uma seletiva em Porto Seguro, que era chamado de Ironman Pão de Açúcar de Porto Seguro, porque tinha o patrocínio do Pão de Açúcar. E aí eu fui fazer a prova. Tipo, foi o primeiro Ironman oficial na distância de Ironman, né? Que era a seletiva para o Ironman do Havaí. Distribuíam, acho que 45 vagas para o Ironman do Havaí, distribuído por categorias. Então, tipo, como são as categorias do triatlo? É por idade, são de 5 em 5 anos. Então,
20 a 24, 25 a 29, 30 a 34 e vai subindo. E tem a categoria profissional, que alguns chamam de elite, que daí tem premiação em dinheiro e aí não tem divisão de idade. É uma categoria única que se você concorre à premiação, algumas provas têm premiação, só que não tem divisão. Então, um cara de 20 concorre com o de 30, que são os caras, teoricamente, profissionais, que só treinam, né? Entendi. E aí eu fui no amador, porque eu era amador, né? E aí fiz a prova, tal, foi meu primeiro Ironman. E aí classifiquei, eram 3 vagas na minha categoria, eu fiquei em segundo. E aí consegui a vaga, tal. Isso foi em maio de 98. E o Ironman do Havaí era sempre em outubro de cada ano. É sempre no primeiro domingo de lua cheia de outubro. Lua cheia? Porque como a prova, a maioria termina à noite, não, porque assim, como a maioria dos atletas termina depois que o sol já se põe, porque assim, a largada é às 7 da manhã, então hoje existe um limite, são 17 horas para você completar a prova. Então começa às 7 da manhã e você tem até meia-noite, 17 horas. Então, a maioria dos atletas termina depois das 5h30, 6 da tarde. Faz mais de 10 horas. Então, se a largada é às 7 da manhã, 17 horas começa a se escurecer lá no Havaí, 17h30 e tal. Então, como a maioria faz mais de 11 horas, 10, 11 horas de prova, então eles resolveram fazer sempre na época de lua cheia, porque a lua estava iluminada. E você corre em lugares, numa estrada lá que não tem iluminação. E aí eu classifiquei para o Ironman do Havaí. E aí eu falei, beleza, paguei a inscrição, mas não sabia se eu ia conseguir. E eu não tinha patrocínio, não tinha nada. E aí eu desencanei, assim, eu fiz o passaporte e tal. Falei, vou deixar o passaporte pronto e tal, mas não fui atrás do visto. E aí faltava uma semana para a prova era dia 3 de outubro de 98, uma semana antes, assim, finalzinho de setembro. Eu tava lá, eu morava em Jabuticabal nessa época. E aí tava em casa e tal, aí me liga uma amiga minha que também tinha classificado, a Rosângela Hoppner, de Ribeirão Preto. E ela me ligou, Renato, eu tenho um amigo meu que tem uma agência de viagens aqui e ele consegue as passagens mais barato. E eu tinha desencanado da prova, não estava treinando mais para a prova, assim, tipo... Lá para agosto, assim, eu vi que eu não ia conseguir dinheiro para ir e desencanei. Falei, não, deixa. Mas eu tinha pago a inscrição, estava pago. E aí, nisso, ela me liga uma semana antes, num sábado anterior. A prova era no sábado seguinte. Ela me liga um sábado antes e fala, eu consegui um amigo que tem uma agência de viagem, ele vai fazer bem mais barato as passagens, com preço de agente de viagem. Aí, beleza. Aí, na segunda-feira, eu fui para Ribeirão. Aí, no mesmo dia, eu liguei no consulado americano, que naquela época você conseguia ligar e agendar, né? Expliquei lá, tem uma prova semana que vem, tarana. Aí, agendei para terça-feira a entrevista do visto americano. Na segunda, eu fui para Ribeirão, já comprei as passagens, deixei pago, não sabia se eu ia conseguir o visto, mas eu paguei as passagens, deixei pago. Aí, na terça, eu fui para São Paulo, fiz lá a entrevista, aí consegui o visto na quarta, viajei na quarta noite pro Havaí. E aí, fiz um monte de escala, porque o voo era barato. Imagina, eu fiz, acho que 4 escalas. Foi São Paulo, Dallas... Los Angeles, Honolulu, Kona. Tipo, foi uns 4, 5 voos. E aí chegamos lá na quinta noite. A prova era no sábado. Aí a gente não tinha também lugar para ficar. Aí uma das malas também extraviou, com a mala com o tênis que eu tinha levado. Eu tinha levado 2 tênis. Um tava comigo, o outro era o que eu ia correr. Esse o material que eu ia levar para fazer a prova sumiu, a mala, extraviou, não achei. E aí, beleza, a gente chegou no aeroporto na quinta noite, né? Todo mundo já tava lá fazia, sei lá, uma semana. A gente chegou lá 2 dias antes. Aí, falou, Rosi, e agora? Onde a gente vai ficar? Pegamos um cartãozinho, assim. Pat's Place. Era uma pousada, assim. Vamos nesse lugar aqui. Aí pegamos um táxi, leva a gente nesse lugar aqui, Pat's Place. Aí, beleza, aí chegamos lá. Aí era um hostel, né? Tipo... Chegamos lá, lotado, né? Tipo, quinta-feira, no lugar barato. Lógico que ia estar lotado. Aí o cara chegou e falou, tem esse sofá aqui da sala aqui, se vocês quiserem dormir aí. Eu falei, não, beleza. Tipo, pra mim... Pra fazer a prova. Não, falou, pra mim, a Rose também, tipo... Eu queria estar lá, fazer a prova. Tipo, não interessava onde ia dormir. E aí, beleza, a gente dormiu no sofazinho lá desse hostel. E beleza. E aí, na sexta, já deixamos todo o material. Eu tive que comprar outro tênis e tal. Eu fiz a prova com um tênis que eu nunca tinha corrido. Comprei o tênis e tal. E aí, beleza. Aí, no sábado, eu fiz a prova. E aí... Sim, foi um ano difícil, em 98 foi um ano que ventou bastante e tal. E aí terminei a prova, fiz 9h39, 9 horas e 39. Mesmo cansado. Isso, na verdade assim, a semana da prova eu não treinei nenhum dia. Essa semana
anterior à prova, eu não treinei, porque na segunda eu tinha ido para Ribeirão, resolvi o negócio da passagem. Na terça eu fui para São Paulo, resolvi o negócio do visto. Na quarta viajamos, quinta chegamos lá à noite, eu não treinei um dia. Aí na sexta que a gente tava lá, eu dei uma nadadinha ali só para ver como era e tal. Falei, nadei 20 minutos só pra falar que eu não fiz nada, né? E aí no sábado já era a prova, né? Tipo, não adianta treinar mais. Tipo, o que tava feito, tava feito. Tava feito. E aí fiz a prova e tal. E aí fui 82º no geral e na categoria terceiro. Né? A minha categoria na época era 18 a 24 anos. Eu tava com 24, era meu último ano nessa categoria. E aí aí eles entregavam, na época, você chegava e eles davam um papelzinho com seus tempos. Datilografado naquelas máquinas, assim. Sim. Natação, tantos minutos. Ciclismo, tantos minutos. Corrida, tantos minutos total. E já aparecia a colocação. Aí eu tava lá deitado numa cama lá de massagem, lá morto, né? E aí veio um brasileiro que acho que ele escutou a hora que eu cheguei, me deram uma bandeira do Brasil. Não sei de onde surgiu lá uma bandeira. Me deram uma bandeira do Brasil. E o cara viu. E o cara era um brasileiro que morava em São Francisco. Mas ele não me conhecia. Tipo, ele viu eu chegando com a bandeira do Brasil. E aí ele veio falar comigo, né? Que ele morava em São Francisco, mas ele era brasileiro. E ele, não sei o que, começou a conversar comigo e eu tava na tenda lá, numa maca, fazendo massagem. Porque depois que você chega da prova, normalmente tem massagista, tal, você pode fazer massagem e tal. E aí tava lá, aí eu nem tinha visto o lugar que eu tinha ficado, né? Eu tava morto, assim, falei, nossa, não quero nem ver, né? E aí ele olhou assim e falou, você ficou em terceiro. Eu falei, como assim terceiro, né? Tipo, não, tá aqui, ó, terceiro. Eu falei, nossa. É muito difícil pegar um pódio em Kona. Difícil. E aí, beleza. Aí no dia seguinte foi a premiação e tal, ganhei o troféu.